E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de conhecimentos iniciais de informática e hardware. Aqui no Eu Vou Passar. Essa é a nossa 7ª aula, né? Ó, deixa eu ligar aqui. Nossa aula 7. Nós vamos começar a ver o assunto de memória cache. Ele não vai dominar a aula toda, obviamente. Eu botei lá a legenda memória cache, mas o assunto de memória cache não vai dominar a nossa aula toda. Fazer uma revisão rápida de o que nós fizemos até o presente momento. A gente viu conceitos iniciais lá na primeira aula, bits e bytes, né? E os tipos de computador. Nós vimos que os bits e bytes servem para medir a quantidade de informações que nós manipulamos. E vimos que existem várias peças no computador para fazer isso. Nós terminamos nosso estudo de periféricos, mas já havíamos visto a CPU, a placa-mãe, as memórias, incluindo a memória principal. E agora nós vamos para a memória cache, ok? Um detalhe, a palavra cache, salvo eu esteja enganado, vem do francês e significa escondido. Por que escondido? Porque a memória cache é uma memória sobre a qual os programadores não têm qualquer tipo de gerência. Então, ou seja, o programador, ele não sabe dizer quando a memória cache vai ser usada. O programador não controla o uso da memória cache. É uma coisa interessante de saber. Quer dizer, um programador, a pessoa que escreve programas, como a gente viu, programas são conjuntos de instruções. Quando um programador, ele escreve um programa, ele pode sim determinar quais informações vão ficar guardadas em quais áreas da memória RAM. Ele pode dizer, olha, eu quero que essa informação seja guardada agora na memória RAM, eu quero que essa informação seja guardada na posição tal da memória RAM. Isso é possível fazer. Mas ele não pode dizer, eu quero que essa informação seja guardada nessa posição da memória cache. Não pode. O programador não tem controle. A cache para ele é uma coisa escondida. É uma coisa que não faz parte do seu trabalho. E a cache é utilizada. Ela é utilizada no dia a dia, enquanto a gente está trabalhando com um computador, bastante utilizada. Vamos ver exatamente como, né? Então, algumas definições da memória cache que são importantes para a gente. Primeiro, a memória cache, a gente já tinha visto isso, né? Mas a memória cache, ela fica dentro do processador. Ou seja, dentro do chip, do circuito que contém a CPU, tá? A função dela é servir de intermediária entre a CPU e a memória principal. Portanto, a cache é conhecida também como memória intermediária, ok? Já vimos no final da aula passada que a memória cache ela é fabricada com circuitos do que chamamos de RAM estática, né? SRAM. E a RAM estática, por sua vez, é mais rápida que a RAM principal, porque a memória RAM principal ela é feita de circuitos de memória RAM dinâmica, ok? Vamos ver como é que a cache funciona? Vamos ver agora exatamente como a memória cache funciona. Desculpem. Vamos imaginar que a CPU precise buscar uma letra A que está na memória RAM, certo? Vamos supor. Então a CPU, lembra que a CPU é que vai buscar informações na RAM, né? A chamada busca. Então a CPU sempre faz isso. Primeiro, a CPU quer a letra A. Então a CPU, ela pergunta à memória cache: você tem uma letra A? Aí a cache vai dizer, não, não tenho. Então a CPU se vê obrigada a buscar a letra A da memória principal. Ei, eu quero aquela letra A que você tem aí, certo? Então a CPU vai trazer a letra A. Mas primeiro, né, antes de trazer a letra A para si, a CPU vai guardar uma cópia na memória cache. Então veja só, de novo, né? A letra A está lá. A CPU primeiramente pergunta se a cache tem uma letra A. A cache não tinha letra A, então a cache avisa, olha, não tem uma letra A. Isso é o que a gente chama de cache miss. Certo? Cache miss é algo como errou na cache, ou seja, fui buscar lá, mas não estava. Certo? Portanto, ei, você tem uma letra A? Não, não tenho. Tá bom, serei obrigado a buscar a letra A que já está na memória principal, que eu sei que está lá. Então, quando essa letra A é trazida, né, ela é copiada para a cache
Então trazida para a CPU dar um destino para ela, como a gente acabou de ver, certo? Olha só, por que a CPU se deu o trabalho de trazer a letra A para cá, para a memória cache? Por que a CPU se deu o trabalho de fazer isso? Porque a CPU sabe que pode precisar da letra A posteriormente. Então, podendo precisar da letra A posteriormente, já guardou na memória mais próxima. Num segundo momento, a coisa acontece da seguinte forma, ó. Vamos para o segundo momento aqui. A CPU simplesmente, ela vai perguntar. Ela precisa da letra A para alguma coisa. Ei, tu tens a letra A aí contigo? Aí a memória cache diz, tenho, toma. É isso que acontece da segunda vez. Não é necessário trazer da memória principal. Então, a memória cache foi responsável por evitar este caminho, que é mais lento, né? É mais lento. Se você levar em consideração alguns fatores, por exemplo, a memória cache é feita de SRAM, que é uma memória mais rápida. A memória cache está dentro da CPU, dentro do processador, dentro do corpo. Então ela usa toda a velocidade daqui de dentro, né? E a memória RAM está fora, está longe e é mais lenta. Então, evitar este caminho traz um ganho de desempenho considerável. Então, a gente chama isso aqui de cache hit. Cache hit, ou acertou na cache, ok? Quando a CPU vai buscar alguma coisa na cache e aquilo está lá, a gente chama isso de cache hit, ok? Então, cache hit, quando eu acerto na cache. Cache miss, quando eu erro na cache e sou obrigado a buscar na memória principal. Um detalhe é o seguinte. Hoje em dia, a memória cache, ela trabalha, né, os nossos processadores, eles trabalham com uma taxa de mais ou menos 90% de cache hit. Então, os nossos processadores, eles trabalham de tal forma que em 90% dos casos eles acertam na cache, não precisam trazer da memória RAM, o que faz nossos micros trabalharem com um desempenho melhorado, ok? Vamos levar em consideração algumas perguntas. Primeira pergunta, João, se não houvesse memória cache, o micro funcionaria? Sim. A memória cache não é necessária, mas ela é um grande auxílio. Se não houvesse memória cache, nossos computadores trabalhariam, mas trabalhariam de forma mais lenta. Eles trabalhariam de forma mais... As operações repetitivas seriam mais lentas num computador que não tivesse memória cache. Ok? Então, a primeira pergunta é essa. A cache não é necessária, mas ela ajuda muito. Segundo, como é que é possível você ter uma taxa de 90% de cache hit se basicamente a informação que precisa estar na cache precisa ter sido buscada pelo menos uma vez na RAM, né? Porque, pensa comigo, a cache, ela guarda dentro de si informações que vão ser frequentemente utilizadas, né? Informações frequentemente utilizadas. Então, peraí, como é que a CPU vai saber, ela vai prever que eu vou usar aquela informação? Imagina comigo, é mais ou menos assim, né? Então, veja que coisa interessante. Quem é que decide? Primeira pergunta, quem é que decide o que vai para cache? É o programador? Não. É o programa? Não. Quem decide se uma coisa vai ou não vai para cache? Quem decide o que é que vai e o que é que não vai para cache é a própria CPU. Ou seja, a cache, a memória cache é gerenciada pela CPU. A memória cache é controlada pela CPU. É a CPU que decide o que vai para cache, o que não vai para cache e quando vai para cache e quanto tempo fica na cache. Certo? É por isso que ela é escondida do programador, escondida do Windows. O Windows não sabe quando usar a cache, é a CPU que sabe. Beleza, mas olha a técnica que a CPU usa. Essa técnica é importante você saber. Certo? Vamos imaginar que nós temos aqui a CPU, que nós temos aqui a memória RAM, a memória principal, e dentro da memória principal existe a palavra Pernambuco. Cada letra da palavra Pernambuco está gravada numa área de memória separada. Cada letra da palavra Pernambuco está gravada numa célula separada de memória. Lembrar que a memória principal, na verdade todas as memórias são conjuntos de espaços que a gente chama de célula de memória.
Então olha só, isso aqui é uma célula de memória, grava uma letra aqui dentro. Isso aqui é uma célula de memória, grava outra letra. Essa aqui é outra célula de memória. Então, ou seja, cada quadradinho desse é uma célula. Então Pernambuco está gravado em 10, está gastando 10 células de memória. Ok? Quando a CPU pergunta a cache se a cache tem o P de Pernambuco, né? Aí a cache diz que não tem. A cache diz, ó, não tenho. Então a CPU se vê obrigada a puxar o P de Pernambuco, certo? Mas para puxar o P de Pernambuco, o que é que a CPU faz? O caminho que conecta a CPU à memória, dá para trazer o P de Pernambuco e dá para trazer mais as próximas 7 letras, né? 7 fica até o U, Pernambuco. Então, vê só. Então, o que a CPU faz? A CPU traz o P, guarda o P na cache e usa o P. Mas pega as outras 7 letras e já guarda na cache. Então, você vai ver que quando for necessário buscar a letra E de Pernambuco, já está na cache. Quando for necessário o R, o N, o A, o M, o B e o U, já está tudo na cache. Então, ou seja, a nossa CPU ela trabalha com previsão mesmo. Ela prevê o que vai ser usado. A palavra Pernambuco está em células sequenciais de memória. Eu estou trabalhando com um texto. Provavelmente eu vou precisar de todas as letras, uma após a outra. Então eu trouxe o P e usei. Trouxe o E, o R, o N, o A, o M, o B, o U numa viagem só e não usei, deixei na cache. Quando eu precisar usar cada uma delas por vez na instrução correspondente da CPU, elas já estarão na cache. Não vai ser necessário puxá-las da memória RAM. Então eu fiz uma viagem à memória RAM, trouxe tudo que podia carregar e depois fiquei usando na memória cache. Então a memória cache é isso. Uma memória mais perto. A memória cache é uma memória mais perto. A memória cache é uma memória mais rápida. A memória cache é uma memória mais próxima para ser usada em operações. Ela dá ganho em operações repetitivas, mas ela também dá ganho em operações sequenciais que a CPU pode prever a trazer os dados antes de requisitá-los efetivamente, certo? Então, nossos computadores trabalham com uma taxa de cache hit de hoje 90%. E se conseguirmos, se os fabricantes, os cientistas conseguirem aumentar essa taxa aí, então a gente vai ter nos próximos anos computadores bem mais rápidos, com certeza. Ok? Então, memória cache é uma memória, letra A, que fica dentro do processador. Letra B, fabricada por chips de memória RAM estática, por isso é mais rápida que a memória principal. Sua função é atuar como intermediária entre a CPU e a RAM. Sua função é guardar dentro de si as informações que são mais frequentemente utilizadas pelo computador, mais frequentemente utilizadas pela CPU. Ok? Então, cuidado com isso, viu? Eu já ouvi frases que usavam o advérbio recentemente. Então, veja só, se disser assim, João, a cache, ela guarda os dados mais recentemente usados. Não. A cache, ela serve para guardar os dados mais frequentemente usados. Os dados mais provavelmente usados. Certo? Quer dizer, mesmo que esses dados não tenham sido usados recentemente, ela guarda, como eu acabei de falar aqui da palavra Pernambuco. Ela guardou o restante da palavra Pernambuco, mesmo nunca tendo sido usado, mesmo nunca tendo sido solicitado. Então, o advérbio certo é a memória cache serve para guardar aqueles dados que são mais frequentemente usados, trocados entre a CPU e a memória RAM, a fim de evitar que a CPU necessite buscar da RAM, né, acelerando assim o acesso ao dado, ok? Vamos lá. Memória cache já foi vista, né? Olha só onde a memória cache está. A memória cache ela fica dentro do processador. Então nós temos aqui o corpo do processador e nós temos aqui 2 níveis de memória cache. Olha, um detalhe engraçado é o seguinte: a memória cache ela é apresentada em nossos computadores normalmente em 2 níveis hierárquicos distintos. A chamada cache L1, certo? Cache L1
ela é mais próxima do núcleo da CPU. A cache L1 é mais próxima do núcleo da CPU. Ok? E a cache L2, que é mais afastada, é a cache chamada nível 2. Esse L vem da palavra level em inglês, certo? Então, significa nível 1 e nível 2. É óbvio que a cache L1 é mais rápida por estar mais próxima do núcleo da CPU. Então, se você analisar direitinho, né, aqui nós temos o núcleo, né, o core, como a gente já viu, né, a ideia de multicore, o core da CPU, o núcleo da CPU, e a cache L1 fica mais próxima. Então, a cache L1 é acessada primeiro. A cache L2 ela é acessada depois. Então, ela é acessada depois da cache L1. A coisa funciona mais ou menos assim, ó. Quando a CPU precisa de alguma coisa, quando a CPU ela precisa de alguma informação, ela pergunta na cache L1: você tem a letra A? Se a cache L1 tiver, ela responde e devolve. Se a cache L1 não tiver, a CPU se vê obrigada a perguntar a L2: você tem uma letra A? Se a L2 tem isso, ela entrega a CPU e provavelmente a CPU vai guardar na L1 também. Se a cache L2 não tem a letra A, então a CPU se vê obrigada a descer pelo barramento e ir lá buscar na memória principal a letra A. Aproveitando que esse barramento é muito largo, então ela traz logo todas as letras que precisa e guarda na cache L2 e ou na cache L1, certo? Então entenda, a cache é dividida em níveis. Hoje, inclusive, muitos processadores possuem cache L3. Muitos deles possuem um terceiro nível de cache. Tudo para quê? Para tornar menos provável, menos frequente, o uso da memória principal. Então eu vou na L1, se a L1 tiver, beleza. Se não tiver, eu vou na L2. Se a L2 tiver, beleza. Se a L2 não tiver, eu vou na L3. Se a L3 tiver, beleza. Se a L3 não tiver, fazer o quê? Paciência. Eu vou na memória principal e vou buscar o dado que eu preciso. Ok? Então cache L1, também chamada cache primária. Cache L2, também chamada cache secundária. Cache L3, também chamada cache terciária. Cuidado com isso. Podem perguntar para você: a cache L3 substituiu a cache L2. Não. A cache L3 é um nível a mais, posterior. É um nível seguinte da L2. Então só existe L3 porque existe L2. Só existe L2 porque existe cache nível 1, cache primária, cache L1, ok? Tranquilo? Para fazer inveja novamente, a minha amiga Lidiane Coutinho, uma das melhores professoras de Direito Administrativo do país, e nossa professora aqui do Eu Vou Passar, eu tô com um saco de 1 kg disso aqui, viu? Aqui, ó, comigo. Vê. Eu tô aqui gravando direto, né? Então eu ganhei de presente e eu estou aqui com um saco de 1 kg disso aqui, ó. Serenata do Amor é maravilhoso. Pronto, foi só para fazer inveja a ela. E provavelmente fazer inveja a você também que está aí me assistindo. Não sei se você está bem acompanhado de uma iguaria deliciosa para aproveitar enquanto assiste a aula, mas eu também não posso comer agora, né? Porque eu vou ficar falando de boca cheia. Mas no intervalo entre uma aula e outra eu vou degustar alguns sonhos de valsa, com certeza. Vamos prosseguir aqui. Próximo slide. Aqui nós temos o slide que fala sobre aquilo que eu tinha escrito no final da aula passada, né? Existem basicamente 2 grandes tipos de memória RAM. A RAM estática, chamada de SRAM, e a RAM dinâmica, chamada de DRAM. E aqui a frase que mais importa pra gente: a memória RAM estática é mais rápida, tá? A memória cache e os registradores, o que é isso, João? Vou te explicar daqui a pouco. São memórias estáticas. Memória cache e registradores são memórias RAM estática. A memória principal, também conhecida genericamente como RAM, a memória de vídeo que existe nas placas de vídeo e a cache de disco que pertence aos HDs são fabricadas com memória RAM dinâmica, portanto são mais baratas. Ok? Vamos fazer alguns comentários acerca desses dados aqui, né? Em primeiro lugar, vamos começar aqui. O que são registradores? Registradores, meus amigos, registradores. Ó, imagina aqui a CPU. E aí a CPU precisa fazer um cálculo simples. 2 mais 8. É um cálculo que a CPU precisa fazer. A primeira coisa que a CPU precisa fazer é pegar o 2, que está na memória principal, pegar o 8, que está na memória principal, e trazer para si. A CPU, ela só consegue
fazer cálculos com informações que estão dentro dela. Então, assim, aquela história, a CPU tem que trazer para si para poder executar, concorda? Então, eu tenho aqui, né, o 2 e o 8 estão na memória principal. Você está vendo aqui, o 2 e o 8 na memória RAM. A CPU precisa trazer o 2 e o 8 para cá, para ela, precisa trazer para dentro dela, para poder fazer o cálculo. Ela não consegue fazer o cálculo com o 2 estando na memória RAM. Então, o que acontece? Acontece isso. Olha só. O 2 é trazido para dentro da CPU e armazenado num lugar especial. O 8 é trazido para a CPU e armazenado num lugar especial. Pois bem, aí eu vou fazer a pergunta. Armazenar é trabalho de quem? Armazenar é trabalho para memórias, exatamente, ok. Então, se a CPU tem dentro de si um local especial para armazenar os números que vão ser calculados, um local especial para armazenar os dados que estão sendo processados, esses locais são memórias. Esses locais especiais são chamados de registradores. Então, olha só, se cair na prova, o que é um registrador? Registrador são as células de memória internas da CPU. As células de memória que ficam dentro da CPU, o espaço de memória localizado dentro da CPU, dentro do núcleo da CPU para fazer os cálculos, é chamado de registrador. Na verdade são vários registradores. Não são muitos, inúmeros, são alguns registradores, certo? Então, na CPU existem poucos e especiais espaços de memória. Esses poucos e especiais espaços de memória são chamados registradores. Os registradores são pequenos em capacidade e pequenos em quantidade. Não há muitos registradores, são muito especiais. Imagina, o estacionamento de um tribunal, o estacionamento do prédio da Justiça Federal. Existem 5.000 vagas de estacionamento ali. Mas existem aquelas poucas vagas especiais que têm nome. As vagas dos excelentíssimos senhores desembargadores. Então, os registradores são como essas vagas. São vagas de memória, assim como na RAM, no HD, mas são pequenas, poucas e especiais. Certo? Então, o registrador é um espaço de memória interno à CPU. Essa é nosso conceito de registrador, tá? Vamos para o seguinte. Se a gente analisar aqui, ó, eu vou fazer uma pirâmide de memórias. Lá no topo estão os registradores. São a memória mais rápida que um micro tem. Então, se cai na prova, qual é a memória mais rápida de um computador? Resposta, registradores. Em segundo lugar, nós encontramos aqui, ainda em pequena quantidade, mas numa quantidade um pouco maior do que os registradores, nós encontramos aqui a memória cache. Seguindo o nosso desenho, a terceira memória em velocidade, em matéria de velocidade, é justamente a memória principal. Então, a memória principal é a terceira mais veloz do seu computador. Após isso, nós temos o grande grupo das memórias auxiliares ou memórias permanentes. São as mais lentas, porém com maior capacidade. Aqui você inclui, claro, o HD, o pendrive e aí outras memórias, certo? Então, o que eu tenho desenhado aqui é a pirâmide das memórias em relação à sua velocidade e sua capacidade. Perceba, memórias mais rápidas, elas são menores. Elas têm menor capacidade, mas claro, isso é claro. Por quê? Porque existe uma triangulação que é bom mencionar. Se é mais rápida, é mais cara. Se é mais cara, obviamente é menos comum pelo preço, né? Então é uma tríade simples. Uma memória mais rápida é uma memória mais cara. Uma memória mais cara, ela aparece no meu computador em menor quantidade, porque eu não teria dinheiro para pagar muito por uma memória mais cara. Correto? Então, pirâmide de memória está aí explicado. Vamos a alguns outros termos
Tá aí para você fotografar, imprimir, se quiser. Eu só não disponibilizo, minha gente, só explicando, tá? Muitos das aulas do Eu Vou Passar, elas são disponibilizadas o material de PDF da gente, o material dos slides, ele é disponibilizado com o rabisco do professor, né? Eu não consigo disponibilizar o rabisco do meu porque o meu rabisco não fica guardado. Eu, na verdade, uso um outro software porque no meu estúdio eu opero sozinho, né? Sou eu o operador. Por exemplo, a legenda que vai aparecer agora, fui eu que coloquei, né? Então, assim, não é o operador que faz isso. Lá nos estúdios do Eu Vou Passar, onde outros professores gravam, os operadores, eles gravam o rabisco porque usam um outro software para isso, certo? Então, aí eu deixo uma tela aqui para você, sei lá, dar um pause e tirar um print screen e imprimir, se quiser, certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Olha só, a gente já falou que são registradores, né? Então, tudo bem. Agora, vamos a algumas explicações do que falta aqui explicar ainda, né? Que está aqui meio obscuro. Primeiro, o que é memória de vídeo? Memória de vídeo é a memória que existe na placa de vídeo. A gente já viu que é a placa de vídeo. Placa de vídeo é aquela placa que constrói as imagens e envia para o monitor. Então, a memória de vídeo é a memória RAM que existe dentro da placa de vídeo. E o que é a cache de disco? Aqui está deixando claro que a cache de disco existe nos HDs. O que é a cache de disco? Olha, a primeira coisa que eu preciso é dizer a vocês que memória cache, que a gente acabou de ver, e cache de disco não são a mesma coisa. Funcionam de forma semelhante, mas não são a mesma coisa. Vamos lá ver o que é cache de disco. Ok? Aqui nós temos um disco rígido, olha só, um HD. Certo? Esse HD, ele é formado por vários discos, um em cima do outro, certo? Esses vários discos, olha só, às vezes para buscar um dado aqui dentro de um disco, é necessário que o disco gire. É necessário que o disco rode várias vezes no seu eixo lá. Então, achar um dado como esse às vezes demora e é necessário um uso mecânico, uso de movimento ali dentro. Então, dentro do HD, existe uma pequena quantidade de memória RAM, certo? É DRAM, RAM dinâmica, que faz o seguinte, ora, quando a CPU pede ao HD uma letra A, por exemplo, da palavra amanhã. Está aqui gravada a letra A sequencialmente com as outras letras de amanhã. Então, quando a CPU pede uma letra A de amanhã, o que é que o HD faz? O HD guarda todas as letras da palavra amanhã aqui dentro. Ó. Todas as letras são guardadas aqui dentro, nessa memória DRAM. Certo? Então o que acontece? A CPU pede, eu quero uma letra A. O disco gira, acha a letra A, M, A, N, H, A com tio. Pronto, achou todas elas, trouxe a letra A. Beleza. Quando a CPU pedir a letra M, não precisa girar o disco de novo não, porque a letra M já estará aqui, ó. A letra M já estará aqui e será fornecida imediatamente. Então, o que é que essa área de memória, que eu estou circundando agora, estou marcando de preto agora, o que é que essa área de memória está fazendo? Ela está atuando como se fosse uma memória cache. Não. Está atuando como se fosse uma memória cache. É por isso que essa memória é chamada cache de disco. Na verdade, toda memória que atua como intermediária, com o intuito de fazer acelerar a busca de informações, ela funciona como memória cache. Toda memória, ou todo artifício, todo recurso, todo equipamento que funciona como uma memória intermediária, de modo que facilite o acesso às informações, acelere o acesso às informações, é considerado uma memória cache. Um exemplo simples de uma cache que você vivencia todo dia, a lista dos 10 últimos números do seu celular. Então, o seu celular tem uma agenda, mas tem uma lista que mostra os 10 últimos números para quem você discou e que foram atendidos. Essa lista é de acesso mais rápido do que a agenda. Então, essa lista atua como uma cache para acelerar o acesso às informações para você ligar.
certo? Então, essa memória que existe dentro dos HDs é uma memória RAM dinâmica. Essa memória impede ou faz com que você não precise acessar o disco efetivamente todas as vezes. Você não acessa o disco, não precisa girar o disco. Aquela memória vai fornecer o dado recentemente trazido para você. Essa memória é chamada de cache de disco. E ela é trazida, ela existe dentro dos HDs. Ela normalmente existe dentro dos equipamentos de disco. Drives de CD, drives de DVD também tem cache. Discos rígidos, especialmente, possuem uma quantidade grande de memória cache de disco. Mas cache de disco não é memória cache. Recebe esse nome porque funciona de forma semelhante à memória cache que nós já conhecemos, ok? Bom, com isso nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje, né? Já estamos passando do tempo aqui. E a gente vai, na próxima aula, começar a ver a memória ROM, que falta, né? Falta aí ainda a memória ROM. E já a gente está concluindo esse curso básico, esse curso introdutório. Eu acho que mais umas 2 aulas, 3 aulas, talvez, a gente conclui a parte teórica desse curso de introdução à informática. Eu vou tentar trazer algumas questões, né, 2 ou 3 aulas depois, algumas questões para fechar com chave de ouro esse conteúdo que a gente viu até agora, para mostrar a você como isso pode cair em prova, ok? Fica com Deus, meu querido aluno, minha querida aluna. Deus te abençoe ricamente e até a nossa próxima aula, quando a gente vai começar a falar sobre memória ROM. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.